Muito bem, eu sou Kate Raworth e eu vou dar 20 minutos a vocês, como se fosse uma introdução à economia do século XXI. E as pessoas me pediram para fazer isso em 20 minutos, mas é impossível. Mas vocês sabem, não é nada como um bom desafio para a gente startar, iniciar a criatividade, estimular a criatividade. Então, em 20 minutos, a gente vai fazer uma boa introdução ao economista do século XXI. E a primeira coisa que eu posso dizer a vocês é que eu vou lançar vocês na ferramenta mais fundamental que nós temos. E não é uma calculadora. Não estamos aqui para começar com matemática, com equações, com números. Eles vêm mais tarde. Eles não são fundamentais. O que é fundamental é, é a maneira como nós vemos o mundo, o que está nos nossos olhos e também figurativamente nos nossos conceitos. Como a forma como a gente vê o mundo vai formatar o que nós vemos. Tudo que a gente coloca no centro da nossa visão, no centro, o que a gente deixa na periferia ou que deixa no quadro conjunto. Nos relacionamentos que nós temos, são fundamentos que a gente deve começar a iniciar. Então, eu vou mostrar 7 coisas interessantes para vocês nesse aspecto. E nisso, eu vou usar algumas figuras e objetos para vocês na tela. A primeira regra, a primeira é mudar o objetivo do que a gente pensa que a economia é feita para. Como a gente vai ter sucesso nessa economia. No século XXI, esse tubo representa o primeiro objetivo. A economia no século XXI tem sucesso quando a gente tem um crescimento e um crescimento que não acaba nunca anualmente. Mesmo nas economias todas do mundo, mesmo onde eu estou, no Reino Unido, eles estão todos muito bem-vindos para ouvir os conselhos dos economistas e dos políticos. A história conta que a única solução para nossos problemas reside, ainda que nós estejamos num dos mais ricos países nesse momento da história. E a coisa que diz que é impossível atingir esse lugar é uma degradação ambiental enorme. Então, nós não temos como alcançar um crescimento infindável. E eu tenho que formatar o objetivo não mais como um tubo ou uma parábola crescente, mas um donut, um biscoito, uma rosquinha. O objetivo do donut, da rosquinha, é bem diferente. É como levar para o equilíbrio, dirigir todos para o equilíbrio. E isso nos leva a pensar nas batidas do coração. Um coração saudável, ele trabalha, atua em equilíbrio no corpo humano e integrado ao coração. E a gente tem que reconhecer que essa ideia do equilíbrio na vida, dos batimentos cardíacos, reside na raiz de muitas tradições indígenas. E a economia do Ocidente está apenas começando a acessar esse conhecimento. E aqui nós vemos, então, uma rosquinha, um donut. No centro, a gente tem as coisas essenciais para a vida, os itens essenciais para a vida. Água, comida, saúde, educação, acesso a transporte, educação, voz, entradas, receita. Tudo isso significa que todo governo no mundo tem que fornecer, garantir que todos no mundo tenham direito a tudo isso. Mas, coletivamente, nós temos que pensar também que nos 9 objetivos relacionados ao planeta, um clima estável, solos férteis, diversidade, aumentando a quantidade de água fresca, limpa disponível,
Então, nós vamos atingir esse equilíbrio a partir disso. É isso exatamente que a gente precisa buscar. Então, se nós tivermos que voltar aos fundamentos ou às fronteiras, a primeira vez, como a gente deveria pensar sobre tudo isso? Você vai, por exemplo, dar uma aula sobre economia e vai ensinar os estudantes sobre economia. Isso é a segunda forma de pensar nova forma de pensar na economia do século XXI. Se você for fazer um tour nessa economia e for rastrear como o dinheiro circula, é a, a forma como o dinheiro circula, a riqueza circula, e vai sempre de forma circular, e ainda pode ser encontrada hoje em dia. A gente está se escondendo de uma economia da guerra, mas isso é um desastre para o restante da economia. É como um circuito perpétuo num circuito hidráulico e faz giros, faz voltas, mas não funciona. Não tem entrada nova. A gente tem que botar energia no coração da economia do século XXI. Isso significa vida. A economia não é um circuito fechado, perpétuo. É um sistema aberto. É um subsistema no mundo. Então, vamos começar pela pensando agora num diagrama que desenhe, redesenhe essa economia. Então, aqui no centro a gente tem a economia, que é um subsistema da sociedade. É uma construção humana e está contida nas instituições sociais, como as instituições legais, culturais, e a sociedade humana, ela está contida no resto do mundo vivente. Nós somos dependentes da forma como nós vivemos. E a vida, ela vem desse círculo, desse rio, desse circuito de energia solar, que gera energia, atravessa o sistema, termina em desperdício de calor e em calor. Nós trazemos, então, materiais vivos e materiais e jogamos fora lixo, materiais descartáveis. E essa economia deve funcionar de uma forma que a gente não seja destrutivo. É isso que é a nova economia. Na verdade, é um entendimento comum da economia para todos. Mas olhando para dentro, para o núcleo dessa economia, a gente tem o mercado e o Estado. E isso é onde essa economia do século XX chega, de forma obsessiva com o mercado e um nível social, do Estado social. Os economistas perderam de vista a, a verdade de que a gente provê diariamente a nossa residência como crianças, como pais, nós cozinhamos, nós dormimos, nós criamos as nossas crianças, nós nos, nos preparamos para entrar no mercado de trabalho e para entrar no mercado que está funcionando. Mas também os, as, as pessoas comuns que não estão chegando na forma, as comunidades estão produzindo valor sem mudar a forma. Por exemplo, pense sobre o Wikipedia, pense na economia do seu quarteirão ou num clube que você frequenta na sua região. A comunidade tem uma força. E cada uma dessas forças atua em colaboração. Mas a gente precisa de economias que deem mais espaço, onde o mercado não nuble as outras dimensões, mas que crie equilíbrio. E aí no centro nós temos os fluxos financeiros. Imagine os fluxos financeiros relacionados a serviços, é, colocando em serviço a fluidez da economia.
isso é um grande cenário, um grande quadro para onde a gente precisa olhar. E a gente precisa de uma nova forma de retratar a economia. E o que falar de nós mesmos, do que nós somos na economia? Se a gente for voltar a Smith ou John Will, eles fizeram um retrato que nos coloca em equações, mas é importante pensar no homem racional econômico que está invisível. Por exemplo, aqui nós temos um homem que não tem dependentes, sozinho, independente de julgamentos. Ele tem dinheiro na mão dele, ele tem o ego no coração dele e ele está com uma calculadora na cabeça. E ele tem a natureza nos pés dele. Ele adora luxo, ele odeia a natureza, odeia trabalho. E o grande problema desse personagem é que é tão estreito no perigo dele, é que olhando para ele, o que olhar para ele faz com a gente. As pesquisas demonstram que quanto mais os estudantes pensam nesse personagem, mais deles dizem que eles valem, mais eles valorizam o egoísmo do que o altruísmo, a competição do que a colaboração. Então, a gente precisa estreitar a maneira como a gente olha para esse homem, esse personagem. Então, a gente precisa de um retrato muito mais enriquecido, um perfil muito mais enriquecido. Então, vamos olhar para a gente aqui nessa conversa. Nós somos os mais sociais de todos os animais. Nós somos mais sociais do que todos os animais. Nós precisamos colaborar para além da nossa família, nós precisamos cooperar, dividir, compartilhar. Nós temos que nutrir a natureza e colocar isso no coração do desenho da economia que a gente quer, porque aí a gente consegue preencher o nosso potencial social. Essa é a terceira maneira de pensar na nova economia. E qual é o quarto? É pensar na nova economia, como ela vai progredir. Nos modelos do século XX, pensavam numa maneira mecanicista, como um assunto, por exemplo, como física, usar mecânica da física e metáforas relacionadas a ela, ou as leis da física. E aí, na busca dessas leis, na perseguição dessas leis, eles estão tentando intervenções mecânicas que podem tentar controlar o que isso está acontecendo no sistema. Só que eles estão sendo naifes, inocentes. A gente não consegue fazer isso. A economia é mais como um sistema complexo adaptativo. Tem comportamento que não dá para prever, imprevisível. Você não sabe o que vai acontecer depois. Você não consegue controlar essa mola. Então, você precisa entender a dinâmica dela, os movimentos que ela faz, e aí a gente consegue ver, colocá-la na posição que nos leve aos objetivos que nós valorizamos. E essa mecânica, muito mais um jardineiro, se aproxima muito mais de um mecânico ou de um físico a um jardineiro. Então, a quinta maneira de pensar é reconhecer que nós temos nossos design, nossa capacidade de criar. Nós desenhamos privilégio, nós desenhamos leis, eles tendem a capturar oportunidades valiosas nas mãos de alguns, concentrar essas oportunidades. E aí nós temos mais de 2 milhões de anúncios. E as pessoas mais ricas estão no centro do bem-estar da humanidade. Só que as pessoas não conseguem entrar no centro da rosquinha, chegando com essa divisão. A gente precisa transformar essa economia nesse formato que seja mais distributivo, que a gente consiga dividir, compartilhar e valorizar as oportunidades com todos. E isso
é o todo da sociedade. Nós podemos criar economias de uma distribuição muito melhor. A inequidade, a desigualdade é uma escolha de desenho econômico, não é uma lei. E depois que a gente passa dessa para essa economia distributiva, a gente pode chegar na sexta princípio, objetivo. A gente pode pensar, nós colocamos num cano, num tubo, o que é produzido, e depois a gente joga fora. E isso desenha um sistema degenerativo que está nos impulsionando. Nós precisamos unir essas pontas e transformar num círculo de economia regenerativa, que seguidamente, uma vez e outra, vai trabalhar com a criatividade, produzindo valor. Mas isso como a gente sempre tem vivido, com os meios, os materiais, como a gente pode superar essa forma de viver? Essas leis dessa conexão para a industrialização química do mundo. Então, se vocês vão criar dinâmicas e distributivas, regenerativas, então isso nos leva à sétima maneira de pensar na economia do século XXI. A gente deve voltar à história do valor, porque os economistas do século XX nos deixaram como numa espécie de avião. Eles nos deram uma metáfora de que o crescimento econômico é como um avião que decola, que parte e que vai viajar, voar no consumismo. Mas eles deixaram de lado, deixaram o século XX voando. Então, esse avião precisa agora aterrissar, aterrissar no século XXI. Então, sem esse vício em crescer, nós temos uma maneira saudável, maravilhosa de olhar para a vida. E assim a gente vê o crescimento das plantas, mas nada precisa crescer para sempre. Precisa sobreviver e depois tenta crescer para sempre. Se você tentar crescer para sempre, o sistema, ou você vai se matar, ou o sistema vai te matar. Então, nós precisamos seguir o crescimento da natureza, as leis do crescimento, que é mais parecido com isso aqui. Então, eles crescem e amadurecem. Como os economistas podem fazer isso? Então, a gente precisa tirar a dependência do crescimento econômico dos combustíveis fósseis, que como se fosse inevitável, nós criamos um sistema político e travas políticas, financeiras e econômicas para esse sistema. Agora, imaginem, criem um sistema que se liberte dessa dependência de combustíveis fósseis. Isso é questão assistencial. E como terminar com o nosso, encerrar com a nossa dependência do crescimento infindável. Como eu escrevia na Economia Donut, o que você acha que seria a oitava maneira de pensar nessa economia nova? E eu acho que a resposta disso é revisar, rever você mesmo, colocar essas ideias em prática e colocar isso em uma comunidade, trabalhando na Economia Donut. Porque eu acredito profundamente que o século XXI será primeiro praticar e depois teorizar. E depois sair, estar junto com os praticantes, para a gente poder aprender quais são essas economias que estão funcionando ou não, ou trabalhando bem ou não, e como a gente pode pegar essas ideias e transformá-las na nova economia. Então, com isso, eu entrego isso a todo mundo nessa sala para quebrar essa conversa em salas, para encontrar outras pessoas nessa sala e compartilhar nos próximos 15 minutos o que vocês estiveram aprendendo ao colocar ou
observar como se coloca essas ideias em prática. E depois desses 15 minutos, a gente retorna para essa sala. Eu gostaria de falar com o grupo que eu acabei de terminar o meu mestrado em Design Thinking e eu tive a oportunidade de praticar num estágio e foi maravilhoso. Fácil de entender, fácil de praticar e todo mundo amou. Obrigada,
essa prática, essa ferramenta é maravilhosa. Eu estou muito feliz de ouvir isso, Raquel. E eu quero ouvir a todo mundo que está nessa sala que a- no Schumacher, nosso parceiro, a Schumacher tem um grande papel nessas ideias, nesse movimento. E é muito bom que você está, ouvir de você que está colocando, colocando as companhias mais próximas da economia donut. Então, o que nós vamos fazer, se nos tornar conscientes, o que a gente pode fazer, se você quiser colocar essas 5 coisas, propósito, a sua rede de relacionamentos, a sua governança, como você se torna, se apropria, como você financia. E aí você define uma ferramenta e eu estou muito feliz de ouvir que você traz essa vivência. Nós temos feito muitos workshops com grandes companhias e muitas têm feito. Nós estamos empurrando as fronteiras da maneira como as empresas pensam e como elas redesenham o negócio delas mesmo, para que ele não seja mais liderado por esse personagem, que é o CEO, é o chefe, que ocupa o espaço de negócios. Os negócios não precisam ser conduzidos dessa forma. A gente pode trazer a nossa ser inteiro para os negócios e a gente pode fazer do nosso ser um veículo para a transformação. Então, estou muito feliz que você acaba de fazer isso. Eu estou numa startup baseada em Lisboa. Isso foi impressionante, porque eles puderam ver que eles tinham a estrutura e que tinham nascido com as ideias. E correndo os negócios, o que eles fazem, nós precisamos fazer a próxima rodada de investimentos. Eles viram que estavam perdendo a essência deles, mas eu acho que eu coloquei uma sementinha lá no negócio deles. Obrigada, muito obrigada. Bom, algumas perguntas vieram no perguntas e respostas. Então, a primeira é: nós estamos nos diluindo para chegar nessas maravilhosas escalas, soluções de escala menor, ou o que precisamos fazer? Como trabalhar em diferentes níveis? Hum, é essa hora? É o momento? A gente podia. Eu realmente gostei dessa pergunta. As pessoas estão começando a trabalhar nas soluções do topo com os governos. Em 1992 começaram com a mudança do governo, com os governos, com a mudança climática. E 28 anos depois, ainda está aumentando esse problema. Então, imaginar que nós podemos trabalhar com os atores mais poderosos e passar para base, isso na verdade não está acontecendo. Mais e mais frequentemente eu vejo, estou concluindo que uma das maneiras que a economia donut está chegando no nível da cidade, do governo local, e daí se envolvendo os 7 governos do mundo com com todas as ferramentas. Por que que isso não está acontecendo nos níveis nacionais? A parte da verdade é que as cidades podem depender de políticos e investidores, gerações e negócios, mas nações, países, são baseadas em geopolítica, que os aprisiona de muitas formas. Quando eu falo sobre trancas, travas políticas para o crescimento, nenhum governo quer ser chutado fora do G7, mas os eleitores pensam que, em lugar disso, eles podem ter medo, porque é uma posição de poder, e poder vem do tamanho econômico. Então, tem uma trava geopolítica massiva, maciça, que é essencial fazer negociações, tentar transformar nos níveis nacionais
mas eu acho que um, ninguém pode. A estratégia de acordo precisa estar inserida num ambiente maior, onde as coisas já aconteceram, onde as coisas já estão se movendo, porque isso mobiliza. E o que a gente vê, isso começou é, em Amsterdã, que tem efeitos imediatos. Então, vamos pensar em Barcelona, então em Glasgow, e na Europa, e depois além. Isso vai se multiplicar em muitas maneiras. E agora você pode pensar em comissões. E aí, o que está acontecendo? Isso é a maior, as cidades mais poderosas da Europa, mas eles estão fazendo o quê? O que é a economia donut? Isso vai gerando interesse na nível do superior do governo. Então, isso também pode ser uma forma de fazer a mudança acontecer. E aí, vem a pergunta central: nós temos tempo para isso? Onde é que está o lugar do. Se eu pudesse compreender onde no sistema está o ponto de mudança de nivelamento, o sistema é muito mais uma mola. E o lugar que a gente consegue pegar a dinâmica e ver o que acontece com ela quando as pessoas se conectam. Então, nós estamos atrasados, o mundo está atrasado. E ainda assim, nós precisamos mostrar que a gente precisa e deve e pode fazer a mudança acontecer. Vá com energia, porque é isso onde as coisas estão acontecendo, estão se movendo. A gente nunca sabe como as mudanças grandes vão acontecer, vão começar. E como levamos isso aos políticos? Mas indo em outra direção, uma pergunta da Ana Maria é qual o papel da espiritualidade no Donald e como isso pode ser ver isso como um quarto nível do sistema. Essa maneira como a Ana Maria fez essa pergunta, a gente sente o que a pessoa quer dizer. Eu fui treinada num modo ocidental de pensar em economia, e depois tive que romper um pouco com isso para pensar em espiritualidade. E foi por isso a primeira vez que eu dei, na verdade, uma conferência sobre a economia Donut. E aí vieram, sim, mas onde está a espiritualidade? E aí eu pensei, puxa, como? Que pergunta? Como eu pude deixar isso de fora? Eu sou uma economia, por que as pessoas pensaram que eu traria isso? E, na verdade, o que isso quer dizer? Eu sou uma mulher de classe média, branca, inglesa, e o que eu estou tentando fazer com a economia Donut? Então, não tem uma espiritualidade que se pode dizer, essa é a espiritualidade Donut. Mas isso depende dos conceitos culturais, nos, nos, nas crenças. Então, a gente precisa pensar a nossa espiritualidade. Eu queria dizer mais uma coisa sobre isso. Eu devo ter no início da apresentação, eu vi símbolos de todos os países, e pensando aqui do Reino Unido, agora as pessoas estão lá longe, e um dos símbolos eu mostrei com uma dupla espiral céltica. Eu estou falando cada vez mais com pessoas nesse país que estão unidas, que não estão só lá fora, elas estão aqui, estão embaixo da Revolução Industrial, embaixo das estruturas, embaixo da economia neoliberal. Estão centradas em tradições que estão baseadas na pobreza, que eles roubam e as cidades em torno do mundo estão redescobrindo a sua conexão com o solo, com a espiritualidade. E assim como uma mulher britânica, o que eu diria esse espírito, eco-espírito da Inglaterra, ele está residindo abaixo de nós. E aí eu penso nesse contexto cultural. E eu acho que, novamente, o que a gente encontra é que a espiritualidade diz para a gente é que a gente é parte do mundo e que o mundo nutre a gente com ar e com tudo o que a gente precisa para viver. A gente livre,
A gente precisa aprender do que está abaixo da gente, do que está em torno da gente, e encontrar os ciclos da vida. Isso é minha expressão da maneira de como devemos nos conectar com a espiritualidade na economia. E aí, se você tem uma clareza de uma convicção, por favor, compartilhe, para inspirar outras pessoas. E eu acho que essa é uma maneira, uma forma ótima de encerrar e dizer que o Donuts, a economia Donuts, é de cada um de nós para se apropriar, fazer a economia Donuts sua, se apropriar dela. Encontre no seu contexto, na sua cultura, o que é possível adaptar e usar na economia Donuts. Então, a gente não vai ter tempo hábil para responder todas as perguntas, mas ah, eu queria agradecer a todos por estarem aqui. A sessão está encerrada. Obrigada. Talvez todos possam abrir os microfones e dizer até a próxima. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Thank you.